Pessoal, capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5 de Efésios. Vamos ler a palavra. Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra. E eu quero que você que está aqui na live e você que vai assistir depois, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. A gente vai ler e meditar um pouquinho sobre esta palavra. Eu estava dizendo que estamos estudando já há um bom tempo o livro de Efésios. O livro de Efésios fala da Igreja de Cristo. Começa falando desde que a igreja foi escolhida, o povo de Deus foi escolhido antes da fundação do mundo. A Igreja de Cristo é um projeto de Deus que antecede a criação do próprio planeta Terra. E a gente caminhou vendo várias coisas aí no livro de Efésios, e hoje nós estamos no capítulo 5. E o livro de Efésios, a partir do capítulo 2, começa a falar desse povo, como era perdido, longe de Deus, foi salvo pela graça, e agora como eles devem viver, como deve viver o povo de Deus, os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Portanto, o evangelho não é uma graça barata, que eu digo que eu creio, que eu aceitei, me batizei, e continuo vivendo a mesma vida que eu vivia quando estava no mundo. O apóstolo Paulo fala disso nos capítulos 2 em diante, 3, 4, e hoje nós estamos no 5, ele falando disso. E o 5, ele começa dizendo: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que vocês fizerem. Ele começa o capítulo 5 dizendo que, como filhos amados de Deus, devemos imitar o nosso Pai, que é Deus. Já começa dizendo isso. Como filhos amados de Deus, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, procure imitar a Deus em tudo que você fizer. Todo o nosso estilo de vida precisa parecer com Deus. O filho tem o DNA do pai. O filho tem as marcas do pai. O filho tem as características do pai. O filho é parecido com o pai. Então o apóstolo começa dizendo no capítulo 5, continua falando com a igreja, com o povo de Deus, mostrando como é ser cristão, como é ser povo de Deus, como é ser igreja que Cristo vem buscar, qual é a marca da igreja que Cristo vem buscar, qual é a característica da igreja que Cristo vem buscar. Não é qualquer povo, como a gente viu desde o capítulo 5, a gente viu que a igreja que Cristo vem buscar é um povo separado, é um povo santo, que ele vem buscar. Portanto, não é qualquer povo, é filhos de Deus, gente que imita Deus, gente que se parece com Deus. E ele continua no versículo 2, vivam em amor, conforme o exemplo de Cristo. Qual é o padrão de amor da igreja? É o padrão de Cristo. E qual é o padrão de Cristo? É um amor que se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É um amor sacrificial, é um amor que paga o preço, é um amor que se entrega. Não é um amor egoísta como estamos vivendo em nossos dias, um amor que só pensa em si, um amor que só pensa no seu grupo, um amor que só pensa no seu umbigo e não está nem aí com os outros. O amor da igreja de Cristo é o exemplo de Cristo, é o padrão de Cristo, é o amor sacrificial, é o amor que, se for preciso, entrega a vida pelo seu irmão. Esse é o amor da igreja. Esse é o amor, é o padrão de amor da igreja. E a pergunta é, que tipo de amor estamos vivendo como igreja de Cristo na terra? É o amor de Cristo? É o amor que compreende, que tem misericórdia, que entende, que tem paciência, que é misericordioso, que espera, não concorda com o erro, mas mostra o erro, mais ensina, mais espera, mais ama, se for preciso, entrega a própria vida? Ou é como muitos estão fazendo?
ou faz o que eu mando, ou então pega, eu estou vendo o líder dizer, ou faz o que nós estamos ensinando aqui, ou pega a mala e vai embora. É assim que a gente está vendo. Queridos, primeiro, imitar a Cristo e a Deus em tudo. Segundo, viver o amor de Cristo. Viver o amor de Cristo em todos os nossos atos. Terceiro, abandonar o pecado. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza, ganância, porque esses pecados não podem ter lugar no meio do povo santo. E ele começa a citar aí uma lista de pecados. Uma lista de pecados. E ele continua. Histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não são para vocês. Não é coisa para cristão. Histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não é coisa para cristão. Então, queridos, a gente continua caminhando no livro de Efésios e olhando qual é o padrão que a Igreja de Cristo deve viver. Qual é o padrão? E eu peço que você, se puder, para um pouquinho aí, volta para Marcos, capítulo 7. Vamos ver Jesus falando o que é uma vida cristã limpa. Os capítulos 7, o povo estava, os fariseus estavam questionando Jesus pelos discípulos, por comida, por comer sem lavar as mãos, por determinado tipo de comida. E Jesus fala no versículo 19, o alimento não vai para o coração, o alimento vai para o estômago e depois vai para o esgoto. E em seguida Jesus acrescenta, o que vem de dentro do coração é o que contamina. E daí versículo 21, de dentro do coração do humano vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, os adultérios, a cobiça, a perversidade ou maldade, o engano, as paixões carnais, as invejas, as calúnias, o orgulho e a insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. É isso aqui que nós, como cristãos, precisamos nos libertar, precisamos nos purificar. Portanto, o Evangelho não é o Evangelho que eu digo que acredito, que creio e que aceitei Jesus e que fui batizado, estou numa igreja, quem sabe conheço a Bíblia de cor, tenho um monte de curso, tenho um monte de formação teológica, mas continuo vivendo no pecado. Amados, a igreja que Cristo vem buscar não vive no pecado. Essa é a marca que nós estamos estudando da igreja que Cristo vem buscar. Isso precisa ficar bem claro. Isso precisa ser pregado nos púlpitos do Brasil e nos púlpitos do mundo. O mundo precisa saber que quem quer morar no céu, não, esse é o padrão de quem quer morar no céu. A não ser que queira ir para o inferno, junto com Satanás e seus demônios, como está lá no Apocalipse, capítulo 19 e 20. Mas se queremos morar no céu, esse é o padrão de quem quer morar no céu. Esse é o padrão da igreja que Cristo vem buscar. É de filhos que imitam o Pai. É de gente que vive o amor de Cristo aqui na terra. É de gente que não vive no pecado. De gente que não vive no pecado. Esse é o padrão. Esse é o padrão de Efésios 5. E Jesus cita a mesma coisa lá quando conversava com os religiosos. E quando a gente vê ele falando aí de prostituição, imoralidade sexual, ganância, impureza, a igreja está cheia disso. A igreja está cheia, a igreja cristã cheia de imoralidade sexual, é na liderança, é nos pastores, é nos obreiros, é no povo. Eu falei de casamento esses dias lá na chácara e estava fazendo uma pesquisa, o mesmo tanto de divórcio no mundo é o mesmo tanto de divórcio dentro da igreja. O mesmo tanto de pecado, de impureza sexual dentro da igreja. E a pergunta é, o que o Evangelho está fazendo em nossas vidas? O que o sangue de Jesus faz? O que o Espírito Santo faz? O que a palavra de Deus faz? A obra da cruz, o sangue derramado,
A obra do Espírito Santo que veio para ficar com a igreja, para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. A palavra de Deus que é para nos lavar, nos purificar. Mas não prega a palavra, só prega prosperidade. Ninguém quer falar a verdade para o povo, ou pouca gente está falando a verdade. Como é que a igreja vai voltar para o primeiro amor? Quando a igreja cristã vai voltar para os trilhos? Quando a gente vai voltar para o caminho? Porque, queridos, se formos continuar do jeito que estamos caminhando para o inferno. Não tem outra coisa para dizer. Ele está dizendo que os que praticam essas coisas, ao versículo 5, pode estar certo que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, o qual é idólatra, vai herdar o reino de Cristo e o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Cristo e nem o reino de Deus. Isso precisa ser na igreja. Isso precisa ser pregado na igreja. E daí o apóstolo Paulo continua. Não, versículo 6, não se deixe enganar pelas palavras vazias. Não se deixe enganar por aquele que está pregando o evangelho barato, palavra vazia. Não estão pregando a palavra de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre aqueles que desobedecem a Ele. Quem estiver vivendo na desobediência, caminha para o inferno, caminha para a condenação. Caminha para a condenação. Então, queridos, o apóstolo Paulo, no Efésios 5, continua mostrando qual é o padrão da igreja que Cristo vem buscar. Estamos há meses caminhando nesse livro. E por que estamos caminhando e não terminamos ainda? Porque não terminamos o que Deus está falando. O apóstolo Paulo diz, estejam certos que ninguém que vive desse jeito, no pecado, vai herdar o reino de Deus. E não se deixe enganar pelas palavras vazias, pelo evangelho barato, por aqueles que não estão pregando a palavra, o verdadeiro evangelho, não estão falando de pecado, não estão falando de como deve ser a igreja de Cristo. Porque a ira de Deus vem sobre aqueles que desobedecem a Ele. Seja aqueles que não pregam, se omitem. Os pastores no Brasil e no mundo era para estar pregando essas verdades que eu estou falando aqui. Isso era para estar sendo falado em todos os púlpitos do Brasil. Mas não estão, na maioria. E o apóstolo Paulo está dizendo, não se deixe enganar pelas pregações vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Outra coisa, não participem do que essas pessoas fazem. Irmãos, estamos sendo chamados a não viver no meio da igreja que está vivendo no pecado. Estamos chamados e desafiados por Deus a não viver, não participar, não se associar com aqueles que estão vivendo no pecado. Não participe do que essas pessoas fazem. Pois antigamente vocês viviam assim, mergulhados na escuridão, ou seja, mergulhados no pecado. Sem a luz de Deus, vivia nas trevas, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, vivam na luz e não nas trevas. Fomos arrancados das trevas, fomos arrancados do reino de Satanás, fomos arrancados do pecado, fomos arrancados do meio de Satanás e seus demônios e fomos levados para o reino de Deus. E o reino de Deus não é reino de treva, não é reino de escuridão, é reino de luz. Antigamente, diz o apóstolo, vocês viviam na escuridão, mas agora vocês têm a luz de Cristo. Vivam nessa luz, pois o fruto da luz produz o que é bom, produz o que é justo, produz o que é verdadeiro, produz aquilo que agrada a Deus. O fruto da luz, o fruto do Espírito Santo, produz coisa boa, santidade, bondade, verdade, justiça, amor, perdão. Mas o contrário disso é trevas, é reino das trevas, é caminhar para o inferno. E o apóstolo diz no versículo 10, procure descobrir o que agrada ao Senhor, vai para a palavra. Procura descobrir na palavra o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada a Deus. Versículo 11 continua, insiste de novo, não participem dos feitos inúteis, do mal e da escuridão. Antes, reprovem e exponham as obras das trevas.
é para não participar, é para não se associar, é para não andar com eles e ainda é para reprovar, é para ter posicionamento. Cristão tem que ter posicionamento. Cristão tem que ter posicionamento, com amor, com paciência, com misericórdia, como diz o apóstolo Pedro, tendo misericórdia das pessoas, tendo piedade, mas procurando mostrar aquilo que está errado, mostrar a reprovação, o que é pecado. Primeiro, viver a verdade. Primeiro, abandonar o pecado, ter uma vida de exemplo. E segundo, reprovar aquilo que está errado, mostrar para a pessoa com amor que está errado, que ele está caminhando no pecado e a vida dele está uma tragédia aqui e vai aumentar a tragédia, porque quem caminha no pecado caminha para o inferno. Portanto, não participe dos seus feitos, os feitos do mal, das trevas, da escuridão, mas antes reprove, expondo-os à luz da palavra. Mostra a luz da palavra. Não é a igreja, não é você, não sou eu que estou dizendo isso. É Deus, é sua palavra. É a luz da palavra de Deus que é para ser exposta. Porque o que eles fazem é vergonhoso até falar. Irmãos, o que o mundo está vivendo aí no pecado e que muitos estão vivendo na igreja é coisa vergonhosa que às vezes não dá nem para falar em público. São pecados cabeludos que não dá nem para contar, nem para falar. Mas Deus está dizendo, reprove essas coisas, expõe essas coisas, não faça parte, viva com santidade, viva separado, viva a vida de Deus, expõe as coisas erradas, não participe das coisas erradas, reprove. E suas más intenções ficarão evidentes quando a luz de Deus brilhar. Quando a luz de Deus brilhar através da minha vida, da sua vida, o pecado vai ficar evidente na vida daqueles que estão nas trevas. E às vezes, sem palavra, só com o nosso modo de viver, a luz de Deus vai brilhar e as pessoas vão querer sair das trevas e acompanhar eu e você, se a gente estiver vivendo na luz. Porque não adianta estar falando e não vivendo. Agora, ó o versículo 14, qual é a mensagem para nós? Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus está gritando com a igreja. Acorda, você que está dormindo. Você que está no meio dos mortos, no pecado, acorda, levanta e Cristo vai iluminar você. Saia do erro, saia do pecado, corra para Deus, corra para Jesus Cristo. Enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Estamos vivendo os últimos dias. Assim como no tempo de Noé, Deus estava indignado e preparou a arca, porque ele destruiu o mundo de então. A arca está preparada desde 2000 anos atrás, que é Jesus Cristo. E o fim está chegando, é preciso estar preparado. Eu e você precisamos construir a nossa arca de santidade, de caminhar com Deus, de obediência à palavra. Não é um crer da boca para fora, que não vive o evangelho, que não vive a palavra. É um crer que aceita a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, e se dispõe a andar com Deus como Noé andou, andar pela palavra. E Deus está gritando comigo e com você: acorda, você que está dormindo, desperta, levanta no meio de quem está morto. Irmãos, quem está andando longe de Deus, longe da palavra, está morto no pecado. E Deus está gritando conosco: saia do meio dos mortos e Cristo te iluminará. Portanto, sejam cuidadosos com o vosso modo de viver. Não viva como vivem os insensatos, os loucos, os tolos, mas viva como sábio, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Ou seja, viva com sabedoria, não viva dormindo, não viva acompanhando o mundo. Corra para Deus, porque o mundo jaz no maligno e caminha para a condenação. Corra para a porta estreita, corra para Deus. Aproveite ao máximo as oportunidades para viver o evangelho, para buscar Deus, para construir sua arca, para colocar sua família e seus amigos na arca. Aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Não ajam de forma impensada, imprudente, mas procure entender a vontade do Senhor. E não se embriague com o vinho do mundo, o vinho do pecado, o vinho do materialismo, o vinho
de viver só correndo com trabalho e com coisas materiais e não tem tempo para Deus. O mundo está embriagado com o vinho que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para o culto doméstico, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para oração. Deus está gritando com a gente, não se embriague com o vinho do mundo e com o vinho daqueles que se apostataram e estão se apostatando da fé. Não se embriague com esse vinho, mas, pelo contrário, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, salmodiando e louvando ao Senhor de coração, com música. Essa é a mensagem para a igreja. Essa é a mensagem para a igreja. Acordar do meio dos mortos, correr para Deus, correr para Cristo, para a sua palavra. Correr para Cristo, para a sua palavra, para a verdade. Se preparar, construir sua arca, botar sua família na arca, que é a palavra de Deus, que é o evangelho verdadeiro, que é viver com Deus, caminhar com Deus aqui. Estar preparado, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento, Cristo pode voltar a qualquer momento, e precisamos estar preparados. E como é que vamos nos preparar? Não ficar embriagado com o vinho desse mundo, com a correria, com a doidura que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para meditação. E você vai dizer, mas irmão, como é que eu faço? Como é que eu vou sobreviver? Deus chegou para Noé e falou, Noé, para tudo que você vai estar fazendo, Noé, e vai construir uma arca para mim. E Deus deu uma tarefa tão grande para Noé que ele ficou 100 anos para construir essa arca. Um barco enorme, um navio enorme. 200, quase 300 metros de comprido naquela época. Não tinha tecnologia, não tinha recurso. E daí vem a pergunta, Deus, como é que eu vou construir isso? Onde eu vou achar dinheiro para construir esse barco? Eu vou parar a minha vida? Como é que fica a minha família? Outra coisa, como é que eu vou construir esse barco? Onde eu vou achar recurso? Onde eu vou achar dinheiro para construir um barco tão grande que o Senhor está mandando eu fazer? A Bíblia diz que Noé não discutiu, Noé não questionou, Noé não ficou desculpa, Noé construiu a arca. E a mensagem para mim, para você hoje é, construa a sua arca. Largue tudo para construir a sua arca. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus está gritando comigo e com você, com a igreja no Brasil, com a igreja no mundo. Larga tudo e construa a sua arca enquanto é tempo, antes que a porta se feche. Portanto, não se embriague com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, através da oração, através de cânticos, através da palavra, do estudo da palavra, através da adoração, do culto doméstico com a família, do culto com os irmãos, reúna pessoas. Se não está indo na igreja, reúna na sua casa, cultua a Deus, constrói sua arca e se prepara, porque Jesus está voltando. Portanto, meus queridos, essa é a palavra para hoje. E o apóstolo conclui esse capítulo, essa parte primeira, dizendo, por tudo dê graças a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja grato a Deus por tudo, pelos bons momentos, pelos maus momentos, pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades, por tudo que nós passamos, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está sendo provado, se você está passando por dificuldades grandes na sua vida, saiba que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está preparando cada um de nós, através das circunstâncias, através da palavra, através do que acontece, para que a gente se prepare para encontrar com Deus. Portanto, essa é a palavra para hoje. A palavra para hoje é: que tipo de igreja você está vivendo? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão somos nós? Fazemos parte dessa igreja que acabamos de estudar mais um pedacinho, algumas características dela hoje. Fazemos parte dessa igreja ou de uma igreja sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, uma igreja de qualquer jeito, sem princípio, que não tem testemunho, não vive Jesus, não vive sua palavra, não tem exemplo e só escandaliza o evangelho. Que tipo de igreja estamos vivendo? Essa é a palavra para hoje. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você.
Obrigado, Pai Santo, por tua palavra. Obrigado por desafiar a mim e a cada irmão que está ouvindo essa palavra hoje, nos desafiar a nos voltar para o Senhor, para a palavra, e nos prepararmos, construirmos a nossa arca, porque o dilúvio está chegando, Senhor. O dilúvio para o mundo está chegando, e a igreja não pode estar no mundo, a igreja precisa estar dentro da arca quando o dilúvio chegar. Ajuda o meu irmão, ajuda a sua família, ajuda a igreja no Brasil, ajuda, Senhor, a liderança, sacode a igreja, acorda a igreja, nos desperta, porque é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Perdoa meus pecados, nossos pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.